escreveu Mateus, capítulo 16. Amém? Vamos ler alguns versos anteriores, o verso 18 que faz essa declaração. Vamos ler a partir do verso 13 até o versículo de número 23. Amém, queridos? Mateus, capítulo 16, versículo 13, a palavra do Senhor nosso Deus diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo lhe disse: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de nenhum modo isso te acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Amém? Vamos orar mais uma vez? Em nome de Jesus, feche teus olhos. Senhor, diante da tua palavra santa, verdadeira, fiel e poderosa, nós estamos nessa manhã, Deus. Pedimos a orientação do Senhor, pedimos, ó Deus, que nesse momento o Senhor abra nosso entendimento, nosso coração, que o teu Espírito ministre, Pai, nos nossos corações, em cada vida, ministre em cada coração aqui, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Assim oramos, Pai, agradecidos pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? A igreja do Senhor é triunfante, falando assim em linhas gerais, de um modo geral, a igreja é vitoriosa, e quem garantiu a vitória foi Jesus na cruz do Calvário, A igreja é vitoriosa, o sangue de Jesus, nós vencemos pelo sangue de Jesus, nós vencemos pela palavra de Deus. Então a igreja é triunfante, Nós temos essa nomenclatura, na teologia, que fala sobre a igreja triunfante. A igreja, como João já viu lá no Apocalipse, milhares e milhares estarão lá adorando o Cordeiro, Então essa é a vitória da igreja do Senhor Jesus Cristo. E o texto aqui garante isso, Jesus disse que Ele mesmo edificaria a sua igreja, está edificando a sua igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. A questão é:
né? Porque muitas vezes nós vemos igrejas locais, né, que estão morrendo, estão vivendo a morte espiritual. E para que uma igreja esteja morta, não necessariamente ela precisa fechar as portas, embora a consequência natural é essa, né? Mas uma igreja morta, não necessariamente ela está com as portas fechadas. Jesus, quando escreve, né, para a igreja de Sardes, lá em Apocalipse 3:1, ele diz para a igreja: tens nome de que vives, mas está morto. Vocês estão aí, a igreja está aí, a igreja local está aí, na cidade de Sardes. Vocês têm nome até de que vive, né? Mas na verdade vocês estão mortos, a igreja está morta. E o que o pastor colocou, né, para a gente estar trabalhando com os irmãos é justamente isso. Por que a igreja do Senhor, a igreja local, né, em muitos locais, a igreja do Senhor, ela tem experimentado a morte, né? O que leva uma igreja local a definhar, o que leva uma igreja local a não ser vitoriosa, né, contra as portas do inferno, ou pelo contrário, né, o inferno né, muitas vezes consegue uma vitória, né, dessa batalha que é travada. Infelizmente a gente vê, né, a gente olha hoje, principalmente no continente europeu, né, na América do Norte também, muitas igrejas que outrora eram igrejas vivas, né, eram igrejas que foram instrumentos de Deus num determinado período, hoje já não são mais, né? Inclusive o resultado final foi realmente as portas fechadas, igrejas que eram grandes monumentos, hoje são bares, hoje são prostíbulos, né? E essas igrejas então acabaram por morrer. Então o que acontece, né? O que leva a igreja local, uma igreja local a experimentar a morte, né? E aqui nesse texto é interessante, porque a gente começa a pensar aqui, né, no que aconteceu, não só nessa declaração que Pedro fez, mas no contexto, né, que nós lemos, e a gente começa a perceber o que vai levar uma igreja à morte, né? Lembrando também aqui que esse versículo 18 que nós lemos, ele é alvo de bastante discussão, né, na teologia. O catolicismo romano usa esse texto aqui da palavra de Deus para afirmar que Pedro é a rocha sobre a qual Jesus estabeleceu a igreja, mas a gente tem duas outras interpretações desse texto, né, que são mais plausíveis com o que o restante da palavra de Deus diz, né? Nós temos alguns teólogos que afirmam que Jesus na verdade estava fazendo aqui um trocadilho com a palavra, né, com a pessoa de Pedro, porque Pedro no original grego é Petros, né, pequena pedra, né, são pequenos blocos rochosos. E aí quando ele diz sobre esta pedra que no original grego é Petra, né, é rocha. Então, diferente de Petros, Petra é a rocha sobre a qual a igreja seria edificada. Então, pense-se que Jesus está fazendo esse trocadilho de palavras com Pedro. Você é Pedro, você é pequena pedra, né? Você é um pequeno, né, bloco rochoso, mas sobre a pedra que sou eu, né, sobre a pedra eu edificarei a minha igreja. E a outra interpretação é de que Jesus estaria dizendo que sobre essa pedra ele edificaria a sua igreja. Ele está falando que essa pedra seria a declaração que Pedro fez a respeito dele, é a revelação. Que eu pego mais para esse lado, né? Ele recebeu essa revelação do Pai, né? Pedro recebeu essa revelação de que Jesus
era o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. E aí Jesus diz sobre essa pedra, né? Sobre a revelação de que eu sou o Messias, de que eu sou o Senhor, de que eu sou o Salvador. Eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tanto uma quanto outra interpretação não foge do fato de que Jesus é a base, né? Por isso a igreja é vitoriosa. Jesus é o fundamento, Jesus é a pedra fundamental, como o próprio Pedro fala em Atos 4:11, né? Que ele se tornou a pedra de esquina. Paulo também em 1 Coríntios 3:11, ele disse que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já foi posto, qual é? Jesus Cristo. Então o fundamento da igreja é Jesus, a pedra angular é Jesus, por isso ela é vitoriosa, porque a igreja está sendo edificada nele. Então, apesar disso, né, apesar de nós termos essa grande ou suprema base, né, que é a pessoa de Jesus, por que muitas igrejas acabam por definhar, né, como é um fato que nós temos visto? Em primeiro lugar, eu entendo, né, olhando aqui o texto e o restante da palavra de Deus, a gente entende que uma igreja ela definha, ela perde a sua vida, né? Ela perde a sua capacidade de continuar vivendo, porque justamente ela deixa de ter a base na pessoa de Jesus. Se Jesus é o edificador, se Jesus é a pedra angular, se Jesus é o fundamento, a igreja precisa estar fundamentada nele. É a ambiguidade do Evangelho, né? O Senhor nos livrou dos nossos pecados, nos perdoou de todos eles, porém, nós temos que continuar vivendo uma vida, né, longe do pecado. A gente tem que buscar nos separar do pecado. Jesus nos perdoou, mas para que esse perdão de Deus alcance lugar na nossa vida, nós precisamos ter uma vida onde nós perdoamos uns aos outros também. Então é a mesma coisa aqui, no sentido de Jesus ser o edificador. Ele é o edificador da igreja, porém eu preciso buscar uma vida edificada nele. A igreja precisa viver uma vida de busca dele, de busca intensa e fervorosa dele. O apóstolo Paulo, né, em Colossenses capítulo 2, no verso 6, ele diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé. Então, como vocês receberam a Jesus, assim andem nele, assim se edifiquem nele, assim estejam confirmados nele. Então, uma igreja que deixa de buscar ao Senhor, né, que deixa de orar, que deixa de clamar, é a presença de Jesus que traz vida, irmãos. É a presença de Jesus, né, que faz com que o fluir de Deus, o Espírito de Deus transborde sobre nós. Então nós precisamos, né, uma igreja não pode deixar de buscar ao Senhor. A vida de oração, a vida da palavra é a coisa mais importante. Por isso o apóstolo Pedro fala, né, na sua segunda carta, antes, ou seja, prioritário, antes crescei no que? Na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja necessita desse crescimento, a igreja necessita dessa busca constante, diária. A igreja não pode viver de momentos, né, como é que fala? Perdi a palavra, de eventos, né? Vai de um evento aqui hoje, bacana, legal, amém. Mas e amanhã e depois? A gente vai ficar de evento em evento, aí fica o crente pulando de lá para cá, por quê? Porque ele não tem uma vida de constância, de constante oração, de constante palavra, de constante busca da presença de Deus, e é isso que traz vida. Essa semana eu estava num evento lá, até o Daniel foi, né, do pastor André Fernandes, né, no Incendiários, e a gente foi aqui no Teatro Positivo,
tinha uma multidão lá, né, uma maioria jovem e tal, e a gente estava lá, um momento muito bom, foi muito abençoador, né, de adoração, de busca da presença de Deus, uma palavra abençoada. Mas num dado momento eu olhei assim para aquela multidão de jovens e eu fiquei pensando, né, ali no meio da adoração, o Senhor me fez pensar, eu olhando para aqueles jovens, falando, meu Deus, quantos desses jovens amanhã que vão levantar para orar, que vão levantar para buscar Deus? Será que muitos que estão aqui não é porque é mais um evento, né? Mais uma, amém, estão lá ouvindo a palavra, glória a Deus, mas muitas vezes a igreja, né, não está tendo vida, não está produzindo, não está cumprindo o seu propósito para o qual ela foi chamada, porque ela não está edificada, não está sendo edificada em Jesus. A vida da igreja não está pautada em Jesus. A vida dos cristãos não tem sido uma vida de busca perseverante da pessoa de Jesus, do conhecimento de Jesus, e é isso que nós precisamos. Volto a dizer, uma igreja, para estar morta, não necessariamente ela está com as portas fechadas. Uma igreja que não busca a presença do Senhor, que não busca uma vida cheia do Espírito Santo, ela está morta em si mesma. Então esse é o primeiro motivo aqui que nós encontramos do porquê a igreja muitas vezes está sofrendo derrota das portas do inferno, ao invés de tomar posse, né, dessa palavra e ser essa igreja que prevalece, essa igreja que avança contra as portas do inferno, porque o sentido aqui é a igreja avançar, né? As portas do inferno que não resistem. Não é o inferno que bate na porta da igreja, mas é a igreja que bate na porta do inferno e assalta, né, os arraiais de Satanás e traz as almas para o reino do Filho do seu amor. Então nós precisamos da presença de Jesus. Jesus disse para os discípulos: vocês não saiam da cidade até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Vocês não estão autorizados a fazer nada sem a minha presença, sem a presença do meu Espírito, sem o poder do meu Espírito. Então nós precisamos buscar a cada dia, amém? Nós precisamos se encher a cada dia da presença do Senhor e a presença de Jesus, que vai trazer vida para a igreja. Segunda coisa, segunda circunstância que leva uma igreja a experimentar a morte, espiritualmente falando, é justamente o fato de ir contra a palavra do Senhor. Interessante que Pedro, o mesmo Pedro que teve a revelação dos céus, né, que o Pai havia revelado a ele naquele instante que Jesus era o Cristo, o Messias, né, o Filho do Deus vivo, o próprio Pedro, ele vai ir contra, né, a palavra de Jesus, porque Jesus começa então a mostrar para eles que era necessário ir para Jerusalém, padecer dos anciãos, dos principais sacerdotes, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus começou a ensinar isso para eles: ó, é preciso que aconteça isso, é necessário. E aí Pedro pega Jesus à parte, começa a repreender Jesus. Imagina a cena. Puxa, né? Pedro acho que se achou o cara, né? Não, tipo uma revelação que o Pai me revelou. Ixi, Jesus não está nem sabendo o que ele está falando. Deixa eu ensinar Jesus aqui um pouquinho. Vem aqui, Jesus. Para de falar bobeira. O senhor vai morrer coisa nenhuma, né? Isso jamais vai acontecer. De nenhum modo isso vai acontecer contigo. Por um instante ele foi, né? Não sei se ele se achou demais, e aí foi contra a palavra do Senhor, contra o propósito do Senhor, e é aí que a igreja começa a definhar. Por quê, amados? Porque a igreja, como diz Paulo lá em 1 Timóteo 3,15, a igreja do Deus vivo é a coluna e o baluarte do quê? Da verdade da palavra de Deus. A igreja não pode, né, se vender de nenhum modo, indo contra a palavra de Deus. A igreja precisa ter a firmeza necessária dessa palavra.
É claro, há temas, ensinamentos bíblicos que por vezes a própria palavra dá margem para interpretações, mas as doutrinas essenciais da palavra de Deus, elas são muito claras. E hoje, tristemente, há igrejas que estão morrendo porque estão entrando no liberalismo teológico, estão abrindo, as portas para doutrinas que estão definhando, estão matando a igreja, por mais viva que ela pareça estar. Então nós temos doutrinas perigosíssimas, que vão na contramão da palavra de Deus, que vão na contramão do Evangelho. Doutrinas como a hipergraça, onde tudo pode, não importa o que você vai fazer, não importa o jeito que você vai viver, Deus é amor e quer você de qualquer jeito, então você pode viver de qualquer jeito. Doutrinas que estão sendo esparramadas todos os dias nas internets da vida e por igrejas afora, igrejas que se consideram totalmente assim de Deus, e tantas outras doutrinas aí perniciosas, e a própria palavra de Deus nos alerta quanto a isso, estão armados. Nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes no afã de querer abraçar o mundo, a gente está abrindo as portas do inferno, na verdade, e não as portas do céu para o mundo. Nós não podemos negociar a verdade da palavra de Deus, e uma igreja começa a morrer justamente quando ela abre mão da doutrina, do ensinamento conforme a palavra de Deus é. Quando começa a haver distorções, quando a gente começa a querer agradar as pessoas e começar a pregar o que as pessoas querem ouvir, isso vai trazer morte, porque não é o que nós queremos ouvir, é o que Deus quer falar. Não é a nossa vontade, não é a palavra de Deus sendo moldada na nossa vontade, no nosso modo de vida, mas é a nossa vida sendo moldada através da palavra de Deus. Não é o homem, não é o eu, não é a minha prosperidade, não, é Deus, é a entrega, é a renúncia, é o que Deus me mostra na sua palavra. Então isso não pode ser negociado. E as igrejas que nós citamos aqui, lá da Europa, da América, que hoje, por fim acabaram fechando as portas, foram justamente igrejas que entraram no liberalismo, igrejas liberais. Hoje nós temos até pastores renomados no Brasil, eu creio que os irmãos devem ter ouvido falar, pastores renomados que hoje abrem e dizem que o homossexualismo é uma coisa normal, que não precisamos abraçar isso porque está certo. Por causa de 2, 3 textos da Bíblia, a gente não pode julgar. Esse é o argumento que eles usam, e que a palavra precisa ser reavaliada. Nós precisamos tomar cuidado, porque senão nós acabamos entrando por esse caminho, e esse caminho é um caminho de morte, com certeza, para a igreja. A igreja é a coluna e baluarte da verdade. Jesus, em Mateus 28, no versículo 20, ele diz para os discípulos que vocês devem ensinar as pessoas, vocês vão, estejam indo, portanto, às nações, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fazendo o que mais? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. É isso que Jesus espera de nós, igreja. E a igreja, para se manter viva,
ela tem que ser fiel a esse propósito de Jesus para ela. É por isso que a gente está falando aqui a questão de propósitos, né? Acho que os irmãos estão entendendo isso. A igreja tem propósitos. O propósito da igreja primeiro é Jesus, é estar nele, radicado nele, firmado nele. O outro propósito é esse, é viver a palavra, é pregar a palavra, é ensinar a palavra, é ensinar aquilo que Jesus ordenou, todas as coisas que Jesus ordenou. Então, se uma igreja deixa de cumprir os seus propósitos, automaticamente ela vai morrer. Ou ela deixa de ser igreja, né, para ser outra coisa, para ser uma instituição aí, humanista, para ser uma ação social, mas não igreja, porque o propósito da igreja é ensinar todas as coisas que Jesus tem mandado. Amém? Então esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é que a igreja, ela foi, o terceiro propósito pela qual a igreja existe, qual que é? É de ser testemunha. Jesus disse para os discípulos: eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. João 15,16. E sereis minhas testemunhas, Atos 8. Vocês vão ser minhas testemunhas. A igreja foi chamada para ser testemunha. Mas Pedro aqui, ele não estava nem, eu acho que nem passou pela mente dele, que ele não estava indo só contra o propósito de Jesus ir para a cruz, o propósito de Deus Pai, de fazer o Filho ir para a cruz, morrer pelos nossos pecados. Ele estava indo contra aquilo que Deus faria na vida dele, através da vida dele depois, porque ele seria testemunha da ressurreição de Jesus. Então ele estava falando algo que era contra o propósito de Deus na vida dele, né? Ele seria testemunha, como os outros discípulos também foram, da ressurreição de Jesus, da morte e ressurreição de Cristo, e que eles iam pregar isso, e a igreja é testemunha disso. Depois adiante, lá em Atos 4, em Atos 5, eles firmados nesse propósito, ele diz: olha, nós não podemos deixar de falar do que nós temos visto e ouvido. Nós não vamos, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E pergunta lá para o Sinédrio, que está perseguindo eles: julgai vocês, o que é mais importante, obedecer a vós outros ou obedecer a Deus? Então a igreja tem esse propósito de ser testemunha, de pregar a palavra, de anunciar o evangelho. E a igreja, ela passa a definhar, ela experimenta a morte e a derrota para o inferno, justamente quando ela deixa de pregar, quando ela deixa de anunciar, quando ela deixa de ser testemunha. Alguém já disse que uma igreja que deixa de evangelizar, dentro em breve ela deixa de ser evangélica, porque esse é o propósito do Senhor para a nossa vida. Esse é o chamado, esse é o chamado, esse é o papel de Jesus para a sua igreja, de nós anunciarmos. Vós, porém, foi até não lembro agora se foi no começo do ano, o pastor Ronaldo trouxe lá o texto que 1 Pedro 2,9, e foi feito até várias mensagens em cima desse texto, Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha que maravilha, Tudo isso para quê? A fim de anunciardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos chamados, nós fomos escolhidos, nós fomos feitos nação santa, raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, com propósito, com chamado, com o propósito de anunciarmos as maravilhas. Então nós não podemos deixar de fazer isso. Como igreja reunida, nós estamos aqui às terças-feiras, glória a Deus pelo grupo de irmãos que tem vindo, estamos saindo, evangelizando, e às quintas-feiras à noite também. Mas mais ainda do que isso, cada um tem que ser uma testemunha, cada um tem que ser uma chama, cada um tem que ser um instrumento de Deus, no seu lar, na sua vizinhança, no seu trabalho, por onde nós andarmos. Jesus disse: ide. Eu já ouvi isso de alguns
pastores, teólogos, né? E tem uma verdade, eles dizem que a melhor tradução, na verdade, não seria ide, que às vezes a gente pega o ide como um lugar específico que a gente tem que ir pregar o Evangelho, mas a melhor tradução seria indo, né? Indo e pregando o Evangelho. Então, na medida que eu vou indo, eu vou sendo testemunha. Na medida que eu vou indo para o trabalho, eu vou indo para a escola, eu vou indo para casa, eu vou sendo uma testemunha na mão do Senhor. Amém? Então esse propósito da igreja não pode ser abalado, porque a igreja senão vai experimentar a morte, né? E a gente não pode se acovardar, a gente não pode se envergonhar. Acho que uma das maiores lutas que a gente tem assim com relação à pregação do Evangelho é justamente a covardia, né? A gente se acovarda, a gente se apequena, a gente fica medroso, né? Na hora de falar de Jesus, a gente pensa o que vão pensar, o que vão falar, o que vão achar, né? A gente fica com medo da reação das pessoas, mas Jesus diz: nós temos o Espírito de Deus, o Espírito de poder, né? Paulo escreveu lá para Timóteo, né? Vem comigo nesse combate, né? Porque nós não temos recebido o espírito de covardia, mas o espírito de amor, o espírito de poder, o espírito de moderação. Então não se envergonhe, né? Não se envergonhe do Evangelho. Não vamos nos envergonhar daquilo que nos trouxe tão grande salvação. Jesus, ele suportou a vergonha por nossa causa, né? Diz o texto lá de Hebreus que em troca da alegria que lhe estava proposta, que era de nos ver hoje aqui, né? Salvos, transformados, em troca dessa alegria, Jesus não fez caso da vergonha, mas se entregou por nós, né? Sofreu no nosso lugar, padeceu, foi maltratado, e quanta coisa, né, fizeram ali com Jesus por mim e por você. Então não nos envergonhemos de falar desse Deus poderoso. Amém? Amém. Olha uma outra questão, uma outra circunstância que faz uma igreja definhar. Aí no verso 23, em cima desse verso 23, nós reconhecemos mais 3 circunstâncias aí e vamos finalizar aí. Verso 23 fala assim: ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então isso aqui é uma questão, né, pega muito, que vai levar uma igreja a experimentar a morte, se a igreja ela deixar de pensar nas coisas de Deus, se ela deixar de viver as coisas de Deus para viver as suas próprias coisas. Primeiro, que isso vai fazer com que a gente não viva para a glória de Deus. Nós fomos chamados, né, o propósito da igreja é o quê? É mais um propósito, né, pela qual a igreja do Senhor foi edificada, para que nós sejamos para o louvor da sua glória. O apóstolo Paulo fala isso na Efésios capítulo 1, né, no verso 11 e 12, ele fala: nele digo, no qual também fomos feitos herança, né, predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. A fim de sermos para o louvor da sua glória. Então, a vida da igreja é para glorificar a Deus. A vida da igreja é para adorar a Deus. E adorar e glorificar a Deus não é só num ato de louvor, momento de louvor, quando nos reunimos, é também isso. Mas uma vida de adoração a Deus é um estilo de vida. Nós adoramos a Deus na forma e na maneira com que nós vivemos.
o que eu faço, o que eu penso, o que eu falo. Isso mostra se eu estou vivendo uma vida que glorifica a Deus ou não. Ou quer comais, ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Então é tudo, a nossa vida tem que ser para a glória de Deus. E quando nós pensamos só em nós mesmos, nós não fazemos isso. Quando nós pensamos nas coisas dos homens, a gente quer que as nossas coisas, as nossas vontades, os nossos desejos se cumpram, se realizem, não a vontade de Deus. Se nós buscarmos as coisas que são dos homens, como aconteceu aqui com Pedro nesse momento, se a gente está pensando só nas coisas dos homens, nós não vamos conseguir cumprir o propósito de Deus na nossa vida, que é sermos para o louvor da sua glória. Então uma igreja experimenta a morte na medida que ela pensa só em si mesma, por isso é tão perigoso a teologia da prosperidade. Os crentes podem ser ricos? Podem. Os crentes podem ser abençoados? Podem. Deus pode abrir as janelas dos céus e dar bênçãos materiais para os seus filhos? Pode dar e faz. Mas a teologia da prosperidade leva-nos a viver pensando só nisso. Baseia a nossa vida nisso, em termos, em ganharmos, em possuirmos. E a gente vai até mesmo para a casa de Deus só com essa expectativa e só com esse propósito, e não é esse propósito de Deus para nós. O propósito de Deus é sermos para o louvor da sua glória, independente do que vivamos. Quando Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4,13, ele não está dizendo que ele pode ganhar tudo, A gente já falou isso aqui, pastor Ronaldo já falou isso aqui. Não é que nós, eu tudo posso naquele que me fortalece, eu vou ganhar, eu vou arrebentar, materialmente falando. Pega o contexto, verso 11. Paulo fala, olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Eu sei ser humilhado, eu sei ser honrado. Eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é passar fome, como eu sei o que é estar abastado. Aí ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso viver qualquer situação, posso viver qualquer circunstância, e eu vou continuar vivendo para a glória de Deus. Vou continuar vivendo para o louvor da sua glória, como ele fala aos Filipenses, quer pela vida, ele estava lá preso, perigo de morte, ele diz, olha, quer pela vida ou quer pela morte, o nome do Senhor Jesus Cristo vai ser glorificado na minha vida. Então uma coisa é diferente da outra. Uma coisa é a igreja triunfalista. Hoje nós temos uma igreja triunfalista, que é diferente da igreja triunfante. A igreja triunfante é a vitoriosa pelo sangue de Jesus. A igreja triunfalista é a igreja que abre a boca para dizer, não, nós somos mais que vencedores, vamos possuir a terra, vamos ganhar tudo, Deus vai... Isso é triunfalismo. Isso vai contra a palavra de Deus. Nós temos que viver uma vida que glorifica a Deus, independente se eu estou enfermo, se a tempestade bateu na porta, se as dificuldades estão vindo, se o dinheiro está pouco. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que a figueira não floresça e o fruto da vide não frutifique, nos currais não haja gado, eu todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Quando nós pensamos só nas coisas dos homens, além de nós não vivermos para a glória de Deus, nós também deixamos de viver para servir. Porque quem pensa nas coisas dos homens, pensa só em si mesmo. Quem está pensando no mundo e nas coisas desse mundo, está pensando só em se dar bem, O pensamento dele é envolto em si mesmo, e aí nós deixamos de cumprir um outro propósito pelo qual a igreja existe, que é servir uns aos outros.
Jesus, quando percebe um murmurinho lá entre os discípulos, dizendo: olha, quem de nós é o maior, né? E aí eles ficam nervosos lá, porque Tiago e João pede para a mãe deles. Ele não tinha, né? Esse camarada era tão homem que não conseguia nem pedir para Jesus, né? Pediu para a mãe falar com Jesus, para no reino dos céus um sentar à direita e o outro à esquerda. E aí ela pede eles. E aí os discípulos todos ficam nervosos, mas não fica nervoso por causa de Tiago e João, porque na verdade eles que queriam também, né? Tava uma briga interna ali, quem que era o maior? Eu sou melhor, Ô Tiago, vamos fazer isso, vamos falar com a mãe, quem sabe? Ai Senhor, né? Jesus pega eles e olha, assim é lá fora, os governantes, entre vós não será assim. O que quiser ser o maior, será esse que vos sirva, né? Quem quiser ser o maior entre vós, tem que ser o que serve, porque o próprio Filho do Homem, ele diz em Marcos 10,45, porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E aí Jesus exemplifica isso mais contundente quando ele pega a bacia, a toalha, lava os pés dos discípulos, né, lá em João 13, e ele diz para eles: olha, vocês me chamam de mestre e Senhor e fazem bem, porque eu sou mestre e Senhor, e se eu sendo mestre e Senhor vos lavei os pés, é para que vocês façam isso também, porque eu vos dei o exemplo. Nós temos que estar pronto para servir. Mas uma igreja onde se pensa só em si mesmo, você está preocupado se vão te servir, você está preocupado o que vão fazer para você. Mas ninguém me ajuda, ninguém, né? Mas o quanto nós estamos dispostos a ajudar uns aos outros, a servir uns aos outros. Paulo, nas suas cartas, ele diz que o crescimento da igreja, ele se dá na carta aos Efésios mesmo, né, no capítulo 4, ele fala que o crescimento do povo de Deus, da igreja do Senhor, ela cresce e aumenta em amor, na medida que há a justa cooperação de cada parte, né, onde os membros bem ligados uns aos outros, segundo a justa cooperação de cada parte, ou seja, cada um servindo naquilo que Deus chamou, servindo uns aos outros. Isso traz vida para o corpo de Cristo, ao aumento, à edificação. Então o contrário também é verdadeiro. Quando nós deixamos de servir uns aos outros, quando falta-nos a disposição e a entrega para cumprirmos, porque a gente tem que pensar isso, o dom que Deus me deu, Deus deu a mim, para servir ao outro, para a igreja ser edificada. Se eu estou deixando, né, o dom de lado, o dom que Deus me deu, o lugar que Ele me colocou no corpo, se eu como membro desse corpo não estou desenvolvendo a minha função, eu estou prejudicando o corpo. Se um sofre, todos sofrem com ele, né? Assim que Paulo fala lá da análise que ele faz, né, da igreja como corpo. Então Deus dispôs os membros, cada um como lhe aprouve, e na medida que nós fomos, né, colocados por Deus nesse corpo, como membro desse corpo, nós precisamos estar prontos para servir o restante do corpo, para o bem do corpo, né, para que o corpo tenha vida. E por fim, nós, se pensarmos só nas coisas dos homens, nós vamos deixar de mirar o céu, né? Que o grande alvo, o grande propósito da igreja é recebermos, né, e entrarmos no céu de glória que o Senhor tem preparado. Por isso, no verso 24, é interessante, tem um subtítulo aqui nessa minha tradução. Às vezes a gente perde, né, o entendimento geral do assunto por causa desse subtítulo. A gente acha que o assunto acabou aqui, mas no verso 24 lá de Mateus 16, olha o que diz: então, ou seja, Jesus está ligando aqui as coisas, né? O que ele está falando aqui a respeito do assunto, ele continua. Então, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Então Jesus está falando: olha, vocês estão pensando nas coisas dos homens. Isso é pensamento de homem, repreendendo a Pedro, né? Essa reda Satanás. Não é que Pedro estava possesso, mas ele deu a brecha lá para o diabo, né? Você está pensando só nas coisas dos homens? Vocês estão pensando só nas coisas dos homens? O que adianta? O que adianta? Vocês vão ganhar o mundo e vai perder a alma. Então o grande alvo, o grande objetivo do povo de Deus é o patrimônio superior e durável que nós temos. Por isso os cristãos que sofrem perseguição no mundo hoje, e os cristãos lá do primeiro século, e até na carta aos Hebreus, lá no capítulo 10, que fala do tempo de perseguição, é interessante porque diz que no início, quando eles foram iluminados, eles suportaram grandes lutas e provações. Eles aceitaram, né? Diz lá o texto que eles aceitaram com alegria o espólio dos vossos bens, tiraram lá os bens, muitos foram presos, né? Torturados. E aí o autor aos Hebreus diz assim: porque vocês têm ciência de possuírem um patrimônio superior e durável. Paulo, quando sofria, né, todas as coisas lá que ele sofreu, apedrejamento, prisões, perseguições, em dado momento lá em Romanos 8,18, ele fala: olha, porque para mim eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não podem nem ser comparadas com a glória futura que em nós será revelada. Então o pensamento está no céu, né? O coração está no céu. Por isso ele dizia: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. A igreja tem que viver com esse propósito. E é triste quando a gente vê uma igreja que está mais vivendo para o hoje, para o agora, para as coisas dessa vida, do que para conquistar o céu. E não é esse o propósito da igreja, não é esse o alvo da igreja. É esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para conquistar aquilo pelo qual também eu fui conquistado. É o céu, é a glória, é a vida com Jesus. Um dos textos que eu acho mais lindo na palavra de Deus é lá em 1 João capítulo 4, quando ele fala que nós o veremos como ele é. Ô irmãos, a igreja tem que ansiar por isso. João diz: nós o veremos como ele é. Você já imaginou isso? Olha, até arrepia. Eu vou ver Jesus como ele é. Meu Deus do céu, que glória! Esse é o alvo, né? Esse é o propósito da igreja. Se a igreja perder isso, se a igreja deixar de viver para o céu, dificilmente ela vai fazer alguma diferença na terra, né? Os gentios são que procuram essas coisas, Jesus diz. São os gentios, são aqueles que não conhecem a Deus, que estão vivendo para o mundo, que estão vivendo para essa vida. Nós sabemos que o nosso Pai sabe de cada uma das nossas necessidades. Ele cuida, né? Ele cuida de nós. Até os cabelos todos da nossa cabeça estão contados. Então Jesus fala: já que isso é assim, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Vamos orar? Vamos ter um momento de oração? Se quiser ficar em pé. Em nome de Jesus, feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Amados, Senhor, o diagnóstico de Jesus para uma igreja é diferente do diagnóstico dos homens. Muitas vezes, como o próprio profeta Samuel se deixou levar pela aparência, muitas vezes nós nos deixamos levar. Nós olhamos
a aparência, dizemos, puxa, ali é uma igreja viva, ali é uma igreja abençoada, porque tem muita gente, porque tem muita, né, uma igreja de muitos recursos, uma igreja de muito isso, de muito aquilo. Mas talvez o diagnóstico de Jesus é o que ele deu para a igreja de Sardes: tem nome de que vive, mas está morto. E uma igreja, quando deixa de cumprir o propósito pela qual ela foi chamada e edificada pelo próprio Senhor da igreja, pelo próprio cabeça da igreja, se ela deixa de cumprir esse propósito, ela está morta em si mesma. Que o Senhor nos ajude, Pai, no nome de Jesus, no nome do Teu Filho amado Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o edificador da Tua igreja. Tu és o edificador, e nós só estamos vivos porque estamos em Ti, Senhor. A Tua igreja está viva aqui como corpo local, como igreja local, porque ela está radicada, ela está confirmada, ela está andando no Senhor. Ó Deus, não nos deixe perder isso. Que a nossa busca no Senhor seja primária, seja prioritária, que antes de tudo cresçamos dia após dia no conhecimento e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, traz isso para o nosso coração, Pai. Sem a Tua presença, sem o Senhor nós nada somos, sem o Senhor nós nada podemos fazer. Foi o Senhor mesmo quem disse: sem mim nada podeis fazer. É a Tua presença aqui, Senhor. E o Senhor está no meio de nós, o Senhor está aqui neste lugar, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em Seu nome, aí está o Senhor no meio deles. O Senhor anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, e o candeeiro é a igreja, e o Senhor passeia aqui no nosso meio, por isso a vida em nós. Que a Tua presença jamais se aparte, e que nós jamais abdiquemos da presença do Senhor, de uma vida cheia do Teu Espírito. Oh Deus, que jamais nos abdiquemos, ó Pai, da veracidade da Tua palavra, da sã doutrina, da verdade do Evangelho, porque, Senhor, se pregarmos outro Evangelho, nós somos anátemas, nós somos amaldiçoados, Senhor. A Tua igreja é viva e permanece, porque ela é coluna e baluarte da verdade. Oh Deus, nos fortalece, nos dá cada dia mais convicções das verdades da Tua palavra, para que não nos desviemos delas jamais, e não nos vendamos, ó Pai, as novidades do mercado da fé, Senhor. Que o nosso coração esteja firmado em santidade e no ensino da doutrina segundo a piedade, Pai. Oh Deus, que a nossa vida seja uma vida de testemunho vivo, que cada um aqui seja uma testemunha viva do Senhor. Que o Senhor traga, Senhor, bênção para esse trabalho de evangelização, porque para isso fomos chamados, para sermos testemunhas, que a Tua igreja seja sal e seja luz neste lugar. Ah, que nós resplandeçamos neste lugar, no poder do Teu Espírito Santo. Nos capacita, ó Deus, para sermos testemunhas vivas e cumprirmos esse chamado que o Senhor fez a nós. Em nome de Jesus, Pai, que, ó Deus, não olhemos para as coisas dos homens, que não busquemos compreensão das coisas que são dessa vida, dessa terra, desse mundo que é passageiro. Que o nosso amor não esteja nas coisas desse mundo, porque aqueles que amam o mundo vão passar com ele, mas os que fazem a Tua vontade permanecerão para sempre. Então, ó Deus, que nós não cogitemos das coisas dos homens, mas das coisas que são do céu, para que a gente viva uma vida que glorifica o Teu nome, uma vida de serviço uns aos outros, onde sejamos prontos para servir os nossos irmãos e servirmos, ó Pai, o mundo, Pai, no amor de Cristo, e para que a gente não viva envolto nas conquistas dessa terra, mas da conquista do céu. Porque não vai resolver nada se ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma. Ajuda-nos, ó Deus, fortalece-nos, ó Pai, como igreja viva
que somos, que os propósitos do Senhor para nós sejam renovados hoje, em nome de Jesus, Pai, para o louvor da Tua glória, que sejamos para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Fala para o seu irmão que você seja para o louvor da glória do Senhor, amém? Aleluia. Vai estar louvando, irmão? Não, pode acabar, pastor. Amém. Glória a Deus. Então nós vamos estar encerrando esse momento, né? Deus acrescente aí no coração dos irmãos a sua palavra e que o Senhor nos fortaleça a cada dia. Amém? Pode erguer sua mão para o céu aí e agradecer ao Senhor por esse tempo. Pai, obrigado por esse momento, por esse tempo aqui que reunimos-nos como igreja viva do Deus vivo, como igreja Tua, Senhor, que foi plantada neste lugar, como igreja local que o Senhor nos chamou para fazermos e cumprirmos todo o propósito que o Senhor tem para nós como igreja Tua. Oh Deus, dá-nos poder a cada dia para isso, dá-nos unção, capacitação do Teu Espírito para que essa seja a nossa verdade. E agora que o amor de Deus, o Pai, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito de Deus seja sobre todos nós, desde agora e até que o Senhor venha. Todos digam amém. Glória a Deus. Cumprimentei seu irmão na graça, na paz do Senhor Jesus. Um bom domingo, um domingo abençoado aí, na presença do Senhor.